Programa Med Saúde, um oferecimento Embrafarma, inovação em tecnologia para o mercado magistral. Olá, estamos aqui para a segunda parte do programa Med Saúde sobre cooperativismo médico. O meu querido amigo Newton de Jesus Fernandes, presidente da Unimed Jundiaí, falou para a gente no primeiro programa, mas ainda temos muitos assuntos para tratar sobre cooperativismo médico e eu agradeço, Newton, que você esteja com a gente para um segundo programa e já lanço para você uma pergunta que é extremamente importante. Qual é o cenário da saúde suplementar no Brasil após a pandemia? Bom, como a gente comentou no primeiro programa, a pandemia ela trouxe um impacto muito grande na saúde suplementar, em termos assim, de custos e em termos de desafios, né? Então, os profissionais da área de saúde, falo médicos e todos os profissionais de enfermagem, fisioterapia e tudo mais, passaram por momentos difíceis. E esse pós-pandemia, ele está sendo um desafio ainda maior, porque nós estamos aprendendo muito, né? A pandemia, o nível de contaminação foi muito alto, ela trouxe algumas particularidades nos quadros clínicos dos pacientes, né? Então a gente vê assim, alguns quadros de sequelas, coisas que ainda não estão muito bem estudadas, a gente imagina. Eu acho que a medicina vai se debruçar e os nossos pesquisadores vão trabalhar muito em cima disso. Então o setor da saúde suplementar passa por um ano de 22 muito difícil, né? Porque os custos que ficaram, não que diminuíram em 21, mas aquelas patologias que não foram diagnosticadas a tempo e estão aparecendo agora em 22, né? E a questão da introdução de o novo rol da agência, que impactou bastante. Houve uma discussão muito grande. Eu acho que todos vocês participaram e não sei se ficou muito claro, é um tema muito árido, aquela questão do rol da agência. Se o rol é taxativo ou exemplificativo. Sim. O que significa isso daí? A agência tem um rol. O rol significa alguns procedimentos que são obrigatórios e tudo mais. E é extenso. Certo. É extenso. E é revisto periodicamente e se vai sempre acrescendo procedimentos novos, exames novos e tudo mais. Mas existia um rol. E agora foi votado que o rol ele passa a ser apenas exemplificativo. Ou seja, isso abre cria uma situação difícil para o setor como um todo. Porque você não vai ter um balizamento, você vai ter um rol. Então, teoricamente, você poderia fazer qualquer tipo de procedimento. Isso pode parecer uma coisa assim atraente, mas na verdade isso não é. Porque o que acontece? O custo vai aumentar. Vai aumentar. Claro. O custo aumentando, isso é diluído por todos, é repassado para todos os usuários. Nós temos um cenário que praticamente 25% da população brasileira tem plano de saúde, né? Perto de 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde. E o grande contingente disso, ou seja, 70% disso são planos de pessoa física, ou seja, que a empresa paga, né? A empresa paga. Agora, a pergunta, se o custo ficar muito alto, a empresa vai ter condições de pagar? Então, uma coisa que no primeiro momento parecia ser um avanço, um benefício para os usuários da saúde suplementar, pode se tornar uma coisa muito ruim, ou seja, o custo pode ficar muito alto e as empresas podem não conseguir pagar. Então, esse cenário ele vai começar a ganhar força nos próximos anos. Então, essa é uma preocupação muito grande que o setor da saúde suplementar como um todo tem, né? Imagino. Veja, olha os números que o Newton está trazendo para nós, como são importantes. 1/4 da população brasileira tem plano de saúde. Quer dizer que 75% dos brasileiros não tem plano. E dos que têm plano, 70% são plano empresa. E quando você faz mudanças, como o Newton acabou de colocar, você pode inviabilizar para a empresa manter esse plano. Então, muitas vezes, o que pode, num primeiro momento, parecer um avanço e uma conquista, pode ser uma vitória de Pirlo. Por quê? Porque depois isso se volta contra o próprio usuário na medida em que
inviabilizando para a empresa, ela não vai poder mais auxiliar o usuário. É uma colocação extremamente importante para você que está em casa, pensar realmente e aqui, aproveitando a experiência do nosso querido amigo Newton, que tem essa vivência já de gestão em saúde. São números para se pensar. Newton, considerando tudo isso aí, então fala pra gente quais são os projetos de futuro que a Unimed Jundiaí tem. Bom, nós temos um projeto que na verdade ele já poderia ter caminhado lá em 20, né? Nós temos um projeto de um novo hospital para a nossa região, né? O projeto já existe, né? Em 20, com a pandemia, tivemos que segurar um pouquinho, 21 também, né? Mas o projeto ele existe, porque a gente entende que a nossa região, quando eu falo, não é a cidade de Jundiaí, a nossa região, como eu falei, é uma região que tem a região de atuação da Unimed Jundiaí são uma região que atende 1.200.000 pessoas, né? Então a gente entende que temos uma deficiência de leito na nossa região, né? Se você pensar historicamente, no Jundiaí, a nossa região perdeu leitos ao longo do tempo. Sim, com hospitais que fecharam, e tudo mais. Sim. Então a gente entende que a nossa região precisa oxigenar, precisa ter novos leitos. Esse projeto a Unimed Jundiaí ela tem, né? Evidente que esse cenário da pandemia atrapalhou muito, né? Tivemos que reavaliar o momento, né? Porque isso envolve um investimento muito grande, né? E a gente tem uma visão administrativa, e na Unimed Jundiaí a gente segue muito isso, de trabalhar com o pé no chão, ou seja, você faz um investimento pensando realmente no momento, pensando na viabilidade econômico-financeira do projeto. Então a pandemia ela realmente travou um pouquinho, mas o projeto continua, né? Tivemos uma assembleia recente agora, faz um mês, 2 meses, que os cooperados aprovaram o projeto. Esse projeto ele vai ser revisto ainda. Provavelmente a gente gostaria que no próximo ano que a gente pudesse iniciar alguma coisa. Mas, como eu disse, vai depender muito de que momento que nós vamos estar, né? O país todo passa por uma situação de transformação. O cenário econômico-financeiro do país preocupa, né? Então, esse momento exato de você iniciar um projeto dessa envergadura vai ter que ser muito bem pensado. E como a Unimed é uma gestão democrática, obrigatoriamente, quem vai decidir isso não é a diretoria, não é o presidente. Quem decide são os 462 cooperados. Eles vão decidir, olha, é o momento de iniciar um investimento, ou não é. Então, mas esse projeto está pronto. Nós temos terreno próprio, temos projeto pronto. A questão toda que fica assim é o momento. Então esse seria um grande avanço para a nossa região como um todo. Porque nós gostaríamos muito de ter um hospital, que nós temos um corpo clínico muito grande, a Unimed Jundiaí tem um corpo clínico muito rico, de bons profissionais. E a gente gostaria realmente de atender não só a carteira Unimed, atender a região, né? Para isso a gente precisaria de mais leito, mais espaço, mais centro cirúrgico, mais leitos de UTI e tudo mais. Então, esse é o projeto. Afirmar que nós vamos iniciar isso agora em 23 seria uma questão que no momento não poderia ser colocada. Voltando lá atrás, era um projeto que deveria ter acontecido em 20. Infelizmente a pandemia nos obrigou a repensar. Newton, eu estava aqui pensando, você estava falando de prestar um serviço para toda a região. Você disse no programa anterior que temos cerca de 130 mil vidas e que a região tem 1.200.000 pessoas. Então nós temos 10%, mas temos todos os outros 90% de pessoas que poderiam estar usando um hospital dessa envergadura, né? A Unimed vendendo serviços para esses. A nossa região é uma região muito privilegiada. A participação como eu disse, no Brasil 25% da população tem plano de saúde. Na nossa região aqui 45% da população tem plano de saúde. Nós temos outros
parceiros nossos, outros que têm plano de saúde e da saúde suplementar na nossa região. Então você tem uma parcela considerável na nossa região que tem plano de saúde. Mas a gente entende que assim, quer dizer, leito hospitalar ele é universal, ou seja, o nosso hospital da Unimed Jundiaí hoje ele não atende outros convênios, porque nós temos um espaço que é limitado. Sim. Então, por isso que nesse outro projeto a gente realmente pensa em realmente expandir. Porque se você tem uma área física, se tem um hospital com leitos e você tem um corpo clínico disponível, com qualidade, diferenciado, qualificado, por que não atender? Ou seja, claro. Né? Eu acho que isso, quando a gente discute isso com os nossos cooperados, a gente vê que isso é uma visão comum. Todos têm esse anseio de fato. Newton, eu te pergunto, não sei se você pode abrir isso aqui, qual é mais ou menos a ideia, que tamanho vai ter esse hospital e qual o custo, a preço de hoje, da construção desse hospital? Bom, esse hospital está projetado para 170 leitos. Excelente, hospital de grande porte. Hospital de grande porte. O custo, nessa última assembleia que nós tivemos uma aprovação apenas do projeto, não do início de construção, bom que fique claro, de fazer por etapas, né? Na primeira etapa você faria toda a infraestrutura, a parte de apoio e tudo mais, que é a etapa maior, né? E levaria os PAs, a oncologia e tudo para lá, né? Certo. Custo, vamos falar em termos de número, está falando em torno de 40 a 50 milhões nessa primeira fase. Tá. O hospital como um todo, na segunda fase, você tem que colocar mais 100. Você está falando de um investimento de 150 milhões. É um investimento muito grande, né? Como eu disse, tem que ser muito bem pensado a parte do modelo de financiamento, o momento que isso vai ser feito, ou seja, toda a gestão da Unimed é sempre feita com muito cautela. Então, é um investimento muito grande. Então, mas eu entendo que é necessário. Estamos aqui com o Newton de Jesus Fernandes, presidente da Unimed. Voltamos já. Não saia daí para o segundo bloco desse segundo programa sobre cooperativismo médico. Olá, estamos de volta com o programa Med Saúde, que recebe Newton de Jesus Fernandes, presidente da Unimed Jundiaí. E eu faço uma pergunta, Newton, para você que trabalha com cooperativismo há muito tempo e que é um grande entusiasta do cooperativismo. O que você acha do cooperativismo no atual momento da economia brasileira? O que você teria para nos dizer? Você acha que isto é um marcador de qualidade? A gente sabe que o cooperativismo, como você mesmo nos explicou ao telespectador, o colega médico ele é dono, ele não é um funcionário simplesmente. Você acha que isso privilegia a qualidade? Bom, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Eu recentemente, se você me permite, eu fiz uma visita num sistema cooperativista europeu, chama em Mondragón. Okay. Mondragón é na região do País Basco, na Espanha. E lá eles têm uma cultura cooperativista muito forte. Certo. Muito forte. O PIB que eles têm lá, em relação ao PIB da Espanha, com o sistema cooperativista, é muito forte, é muito grande. Lá eles têm cooperativa de crédito, cooperativa tem uma empresa que fabrica a parte de geladeiras, fogão, que é uma cooperativa. E você percebe claramente a diferença. Todos os que trabalham ali naquele complexo, são várias cooperativas, eles todos são donos. Certo. Todos são donos, né? E as cooperativas se ajudam. Se uma cooperativa, num ramo qualquer, está com dificuldade, a outra vai lá e ajuda, né? Certo.
E se aquele cooperado que está numa cooperativa que não está indo muito bem, qualquer ramo de atividade, então ela resolve que aquele ramo vai fechar, digamos assim. Aquele cooperado ele não perde o trabalho. Ele é resgatado e levado para trabalhar numa outra cooperativa. Interessante. Isso gera o quê? Isso gera uma estabilidade. Segurança. E gera assim, um princípio de adesão ao cooperativismo. Então, realmente ali quando você faz uma visita, você conversa com os cooperados que trabalham lá, é uma lição de vida. É uma lição de vida. Então, nesse aspecto que eu vejo assim, que no Brasil nós não temos uma tradição muito forte sobre cooperativas, não temos. O sul do país tem mais. Então, eu acho que tem muito a crescer. Tem muito a crescer em todos os ramos de atividade, né? Então, eu acho que o Brasil teria muito a aprender e muito a crescer. A própria legislação precisa ser vista. A lei do cooperativismo nosso é de 71, a lei 5764, é de 71. Ela nunca mais foi revista. Então precisaria, a própria legislação, a parte tributária, quando lida com as cooperativas, precisaria ser revista, né? Para facilitar um pouquinho a vida das cooperativas, porque, como eu disse, a cooperativa ela não visa lucro, ou seja, a finalidade dela é dar trabalho para o cooperado, né? Sim. E a inserção social dela é muito forte. E gera muito emprego, muito como emprego. Você nos disse já no programa anterior. E a inserção social dela é muito forte. E são empregos diretos e empregos indiretos também, né? Então Sim. Isso representa uma gama muito grande de trabalho. Muito grande. E eu acho que o Brasil teria muito a crescer, se olhasse o cooperativismo, a própria legislação teria que ser revista para poder dar incentivos maiores, né, para o cooperativismo, né? Claro. Então, mas isso não ocorre. Hoje, praticamente, o sistema de cooperativas não tem assim, nenhum privilégio tributário. Eu já emendo uma pergunta baseada no teu conhecimento sobre cooperativismo. Qual o futuro do cooperativismo médico no Brasil, na sua visão? Olha, eu sou muito otimista, né? Você tem praticamente 22 a 25% dos médicos do Brasil são da Unimed. Olha a dimensão. Bastante, hein? Bastante. Você tem um número muito grande. E, assim, o sistema de cooperativa médica, ele funciona como um balizador de mercado. Verdade. Um balizador mesmo. Aqueles que são médicos cooperados que estão me ouvindo vão entender o que eu estou falando. Você mesmo vai entender. Por quê? A classe médica cada vez tem mais dificuldade, né? E a cooperativa que tem que defender o trabalho médico. Então, com isso, o próprio setor acaba tendo que acompanhar de alguma forma. Sim. Né? Então, eu vejo com otimismo. Acho que eu vejo cooperativas com um crescimento muito grande no país inteiro, né? Alguns anos atrás eu fui visitar a Unimed de BH, em Minas. Uma potência enorme, uma estrutura enorme, hospitais maravilhosos, ou seja, e outras cooperativas que você conhece. Então eu vejo com otimismo. O momento atual, em 22, não é bom. Sim, mas nós estamos pagando uma conta de um problema que surgiu mundial. Isso aí não é da cooperativa, né, Nilton? Não. É de todo mundo. Todo mundo. A gente vê assim com as cooperativas médicas no ano de 22 com dificuldades. Sim. Por conta de custos e tudo mais. Mas a força do cooperativismo é muito forte. Né? Você vê a história das Unimedes, a força que tem, né? Começou lá em Santos, em 67, ou seja, olha o tempo que isso tem, né? Que isso tem. E ela passou por muitas situações difíceis e sempre cresceu nessas situações. E eu vejo da mesma forma. Eu acho que nos próximos anos, eu acho que a tendência do sistema cooperativista médico no Brasil é aumentar e crescer. Que bom. Eu pergunto para você, Nilton, o que é que o cooperativismo te ensinou? Você entrou no Nilton quando começou lá no primeiro dia como presidente. Com certeza, ao longo desse período,
muita coisa você viu. De tudo que você pode dizer para nós, com a tua experiência como médico, como um excelente gestor, o que o cooperativismo te ensinou? O que você aprendeu com ele? Estou te espremendo, né, amigão? Essa é difícil. Olha, como eu disse, para mim, pessoalmente, o cooperativismo sempre foi uma lição de vida. Sempre foi. Né? O respeito que você tem que ter, né? A questão democrática, a questão da democracia da gestão, que eu acho fantástico, fantástico. Nenhuma decisão é tomada sem você consultar seus pares. Nenhuma. Certo. Nós passamos agora por uma revisão do estatuto nosso, que a gente separou. Nós temos um conselho administrativo. Sim. E uma diretoria. Né? A diretoria, até esse momento, ela participava do conselho administrativo. Nesse novo estatuto, nesse novo modelo de gestão, a diretoria ela sai do conselho. A diretoria fica apenas no operacional. Por que isso daí? Questão de governança, questão de você ter uma... Pesos e contrapesos, né? Exatamente, porque você vai empoderar um conselho. Então, o conselheiro hoje da Unimed, até então a gente sempre falava, o conselheiro tem que participar mais da nossa gestão. Hoje ele participa, porque a decisão é dele, Sim. A gente tem uma certa dificuldade, que a gente até tem algumas discussões a esse respeito ainda, que esse conselheiro ele não entre no operacional. O operacional é a diretoria executiva. Agora, esse novo modelo que foi criado, e a própria agência de saúde ela vem incentivando essa mudança de modelo de gestão. Então, acho que isso é um passo muito grande que nós demos, né? Como eu disse, eu tenho falado em todas as nossas reuniões que isso é um aprendizado. Né? Nesse sentido do que mudou essa questão de modelo de gestão democrático, de fato, é uma palavra muito bonita, mas na prática a gente vê que nem sempre isso ocorre. Na Unimed Jundiaí ocorre. Nilton, queria falar com você uma coisa agora bem pessoal. Como que se deu, que é notório o seu entusiasmo com tudo isso, desse modelo de gestão, como que se deu a formação, ou podemos dizer a transformação do Nilton pediatra para o Nilton gestor, entusiasta do cooperativismo? Bom, como eu disse, eu comecei lá, enquanto pediatra, eu sempre gostei bastante de participar de congressos. Aí, em um certo momento, comecei a participar de alguns congressos na área de gestão. Né? Eu sempre gostei de ler bastante. E comecei a ler alguns livros, assim, fora de medicina, livros de economia, tal, principalmente história de economia. Aí começaram a aparecer alguns cursos, né, de gestão. E eu resolvi começar a fazer, isso há muito tempo atrás. E se começa a se interessar pelo tema. Aí um curso puxa o outro. Bom, vou fazer uma pós-graduação nessa área aqui. Bom, aí você faz uma pós-graduação. Aí você começa a se envolver, Aí você tem uma parte prática, que é a questão de você ser chamado para participar. Porque a cooperativa ela é gerida pelos cooperados. Nós temos um corpo de executivos muito bom, muito forte, técnicos, economistas, advogados, contadores e assim vai. Mas o que a experiência me mostra, tem que ser um médico. Né? Existe uma discussão dentro do sistema Unimed. Não, acho que não precisaria ter uma diretoria médica, ficaria apenas um grupo de profissionais. Difícil, porque a área de saúde é uma área muito específica. Diferente, não quer dizer que o médico que faça uma formação nessa área administrativa, que ele não vai ouvir o contador, que não vai ouvir o economista, claro, não tem dúvida, a parte técnica ele tem que respeitar. Ele tem que saber o limite dele. Mas você mesclar o conhecimento do que é medicina, o que é saúde e o que é a gestão, tem que ser o médico. Então, nesse sentido que você vai começando a aprender um pouquinho, né? Vai aprender, você vai vendo a tua experiência enquanto médico e vai confrontando com as dificuldades de gerir uma empresa do porte da Unimed. Né? Estivemos com Nilton de Jesus Fernandes, presidente da Unimed Jundiaí, falando sobre cooperativismo médico
nesse segundo programa. Nilton, eu quero mais uma vez agradecer a sua atenção, tempo que você dedicou a gente, profundo conhecedor do cooperativismo. Em nome do Med Saúde, eu agradeço a sua presença aqui. Agradeço novamente o convite e estou sempre à disposição.